Olá! Me diz uma coisa, você é do tipo de pessoa que tem ideias incríveis que vão transformar a sua vida e que vão fazer um monte de coisas dar certo, mas por alguma razão essas ideias incríveis não saem da sua cabeça, ou se saem, ficam apenas no papel, mas raramente são de fato colocadas em prática. Ou será que você é do tipo de pessoa que até começa a colocar as coisas em prática, mas aí a vida meio que acontece e você, aos poucos, vai se afastando das suas boas práticas? E quando se dá conta, foi apenas mais uma iniciativa frustrada que não teve nem chance de dar certo. Se você se encaixa em um desses perfis, você precisa assistir esse vídeo até o final e anotar as minhas 10 dicas para colocar qualquer coisa em prática e deixar de ser uma pessoa que acumula coisas inacabadas e passar a ser uma pessoa que coleciona realizações e conquistas. O meu nome é Débora Zefelder, eu sou coach de carreira e realização profissional e eu não coleciono coisas inacabadas. Eu percebi que eu sou muito boa de começar e de acabar as coisas. A verdade é que eu gosto muito de chegar na conclusão. É claro que nem tudo que eu começo a fazer eu gosto. Mas uma coisa para mim é fato: se começou, vai chegar a alguma conclusão. E a partir do momento que eu defini isso para mim mesma, que eu sou uma pessoa que não coleciona coisas inacabadas, mas sim conquistas, realizações, resultados e conclusões, as minhas atitudes e os meus comportamentos me levaram a gerar cada vez mais conquistas, realizações, conclusões e resultados. Legal, né? É exatamente assim que funciona. E como é que eu faço isso? No meu mundo existem dois cenários possíveis depois que eu inicio alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, um projeto, uma atividade, um livro, qualquer coisa. Enquanto eu acredito que essa iniciativa vale a pena, eu faço o que tem que ser feito, segundo as 10 dicas que eu já vou passar para você, até que eu alcance a conclusão. Aqui valem todas as frases motivacionais que você já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida. Só acaba quando termina. Ou então, eu não paro quando eu canso, eu paro quando eu concluo. E tem também uma que é legal que é: se cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Eu sigo o meu plano até de fato concluir. Mas às vezes eu me dou conta que aquela iniciativa já não vale tanto a pena assim, não faz mais sentido, não me leva aos meus objetivos. Com isso, eu sei que eu tenho coisa melhor para fazer com o meu tempo. Então, eu preciso dar um destino melhor para essa iniciativa. Pode ser simplesmente dar por encerrado e pronto. Ou pode até ser delegar para alguém, porque às vezes não é importante que eu faça, mas aquela atividade ainda precisa ser feita. Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, para mim, ela já chegou à conclusão. Ela não ficou inacabada. E você sabe por que eu adotei essa política de que eu não coleciono coisas inacabadas? Porque eu tenho pânico de coisas inacabadas. Coisas inacabadas têm o poder de tirar a minha atenção das coisas que eu estou fazendo, de ficar martelando na minha cabeça. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E elas chegam, claro, que nos momentos mais inapropriados possíveis. As coisas inacabadas são tão sem noção que elas chegavam a me acordar no meio da noite e me tirar o sono para me lembrar que eu tinha que fazer alguma coisa ou voltar a dar atenção para elas, como se eu fosse levantar da cama no meio da madrugada para fazer alguma coisa. Sabe, aquela coisa que você tem que fazer, mas tá empurrando com a barriga, deixando para depois, mas esse depois também não tá muito definido, né? Pois é, eu já considero isso uma coisa inacabada, porque você já deu um start, né? Mesmo que seja um pequeno passinho quando assumiu o compromisso de que ia fazer alguma coisa, seja um compromisso com você mesmo ou com qualquer outra pessoa. Mas aí pronto, ficou por isso mesmo e a coisa não foi adiante. Você nem começou a fazer ainda, ou então começou, mas não deu continuidade e tá lá, a coisa inacabada, roubando a sua energia. Enquanto você não chegar a uma conclusão, é como se você estivesse em guerra. E cada vez que você está fazendo alguma coisa e essa coisa inacabada simplesmente surge na sua cabeça e tira a sua atenção, é uma batalha que você perde. Cada vez que você está dormindo e acorda de repente para pensar na coisa inacabada, só pensar, né? Porque levantar para fazer o que tem que ser feito também ninguém faz. É mais uma batalha que você perde.
Cada vez que você abre mão do seu momento presente, da conversa que você está tendo, do filme que você está assistindo, do livro que você está lendo, da companhia que está com você, porque está com alguma coisa na sua cabeça tirando o seu foco, pensando na coisa inacabada, é mais uma batalha que você perde. E aí me diz, como é que anda esse seu placar hoje em dia nessa guerra? Eu tenho certeza de que até agora eu não falei nada que você ainda não saiba. Talvez, claro, você nunca tenha pensado assim, com tantos detalhes sobre a sua capacidade de colocar ou não as suas ideias e seus projetos em prática até o final. De iniciar coisas e não terminar, de ter o hábito de deixar várias iniciativas em aberto pelo caminho, de colecionar coisas inacabadas. E tá tudo bem, porque agora você não precisa mais pensar como resolver isso, porque eu vou te dar o gabarito, que são os 10 passos que vão mudar de uma vez por todas esse seu status de pessoa que coleciona coisas inacabadas para o status de colecionador de conclusões. Pode ser que ao ver as minhas dicas você pense algo como, mas isso é óbvio. E sinceramente, eu não vou discordar de você, porque a verdade é que eu não estou trazendo nenhuma descoberta científica recente de Harvard para solucionar os seus problemas sobre a sua coleção de coisas inacabadas. E sabe por que não? Porque você não precisa de uma descoberta científica recente de Harvard. O que você precisa é colocar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito para chegar às suas conclusões, às suas conquistas e aos seus resultados. Então vamos direto ao ponto? Aqui está o meu checklist para você não perder mais nenhuma batalha para as coisas inacabadas. Nessa guerra, quem ganha sou eu, e eu tenho certeza que se você seguir essas 10 dicas, você também vai começar a colecionar mais conquistas e resultados do que coisas inacabadas. Vamos lá? A partir de agora, eu vou compartilhar minha tela com você, porque eu quero que você possa se conectar com cada uma dessas dicas. Pega papel e caneta e anote elas, tá bom? A primeira dica é a seguinte: se pergunte, isso deveria mesmo estar na minha lista de coisas a serem feitas? Muitas vezes, a gente fica com alguma coisa martelando na nossa cabeça, como se a gente tivesse que fazer alguma coisa que, na verdade, a gente não tem que fazer não, tá? A gente sai colocando um monte de coisas na lista de tarefas, como se fosse algum sinal de status ou de importância ter uma lista longa. Ou então, as pessoas vão pedindo coisas pra gente e é muito mais fácil a gente concordar do que dizer que não vai fazer. Mas no final, a verdade é que algumas tarefas vão sendo realizadas, enquanto outras vão sendo empurradas com a barriga, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Será que uma coisa que está na sua lista há tanto tempo e que ainda não foi feita, deveria mesmo estar na sua lista? A dica aqui é você refletir se esse item deveria fazer parte da sua lista. Para isso, você pode fazer algumas perguntas para avaliar essa resposta. Como, por exemplo, isso deveria estar na minha lista? Isso ainda é importante para mim? Por que eu tenho que fazer isso? Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Será que eu sou a melhor pessoa para fazer isso? O que eu ganho quando eu não faço? E o que eu deixo de ganhar quando eu não faço? Quando você começa a ter esse tipo de reflexão, você começa a ver que a energia que uma coisa inacabada drena de você, te perturbando e te atormentando por estar na sua lista e não ser realizada, é muito maior do que a energia que você gastaria para chegar a uma conclusão. Qualquer que fosse essa conclusão. Realizar a tarefa, deletar a tarefa, delegar a tarefa ou até mesmo delargar a tarefa. Se depois de refletir, você chegar à conclusão que você não tem que fazer nada com relação a essa tarefa, pronto, conclusão alcançada. Tira isso da sua cabeça, você ganhou essa batalha. Agora, se você chegar à conclusão que sim, a tarefa tem que ser feita e é você que tem que fazer essa tarefa, então siga para as próximas 9 dicas. A dica número 2 é: crie tempo. Uma das coisas que eu mais escuto dos meus clientes reclamarem, principalmente no início do processo, é a falta de tempo. Eu queria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Eu queria tanto fazer aquilo outro, mas eu não tenho tempo. Tem gente que está tão ocupada que não tem tempo nem para pedir ajuda.
Você sabe que no último encontro ao vivo do grupo de negócios que eu participo, o Nando Teixeira, que é um dos meus mentores, falou a seguinte frase: as pessoas hoje andam tão sem tempo que não tem tempo nem de parar para pensar. Mas se parassem para pensar, as pessoas teriam mais tempo. Gente, é sério. Para com isso de que você não tem tempo, porque isso é uma grande mentira que você está contando para você mesmo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas e cabe a você escolher o que vai fazer com as suas. Você quer ter mais tempo? Você quer ter mudanças na sua vida? Quer gerar resultados? Então aprenda a definir prioridades e aprenda a seguir as prioridades que você define, porque não adianta você ter uma lista de prioridades e não respeitá-la no seu dia a dia. Crie espaço na sua agenda e inclua as suas prioridades no seu dia a dia. Uma coisa que é prioridade para você precisa ter um tempo reservado na sua agenda para que você possa dar atenção, que sejam 5 minutos. Agora, as coisas que não estão na nossa agenda muitas vezes perdem prioridade para outras que surgem de repente e que nem são tão relevantes assim, mas que por alguma razão acabam chamando a nossa atenção. Às vezes, a gente nem começa alguma coisa pensando que o tempo que isso vai nos tornar é enorme e que não temos esse tempo. Mas se não reservarmos um tempo na nossa agenda para fazer isso acontecer, continuaremos não tendo esse tempo. E ao não colocar as nossas prioridades na nossa agenda, passamos a seguir a agenda de outras pessoas, a dedicar o nosso tempo, que é tão importante e que está faltando tanto, ao que leva aos resultados de outras pessoas, aos objetivos de outras pessoas e não ao que é importante para a gente. Se você está querendo algum tipo de resultado, você vai precisar reservar tempo para se colocar em ação. Que tal reservar 15 minutos por dia para se dedicar a algo que seja realmente importante para você? Vamos lá, 15 minutos todos os dias, de segunda a segunda. É possível? Ah, Débora, tá louca? Eu não consigo reservar 15 minutos do meu dia para nada, muito menos para investir em alguma coisa importante para mim. Acho que eu consigo no máximo 15 minutos por semana. Tá bom, reserva então 15 minutos na sua semana. A pressa de chegar no resultado é sua, mas se escuta, tá? Porque se você não tem 15 minutos do seu dia para atender uma prioridade sua, tem alguma coisa muito errada aí nessa sua programação. A dica número 3 é: se prepare com antecedência. Uma outra excelente reclamação que eu vejo nos meus clientes é que eles até iam fazer, mas alguma coisa aconteceu, a vida aconteceu e o que tinha que ser feito acabou ficando para depois. De novo, se queremos ter resultados, precisamos dar foco às nossas atitudes, aos nossos comportamentos e às nossas ações que nos levarão a esse resultado. E uma forma de dar foco é, depois de definir quando na agenda isso vai acontecer, identificar quais são os recursos que a gente precisa para atender esse compromisso. E como é que você se prepara? Antecipando isso, avaliando o que você precisa providenciar para viabilizar essa tarefa. Tempo, transporte, caderno, cartão de visita, internet, link, livro, caneta, sei lá. Qualquer coisa que você precise para viabilizar que o seu tempo dedicado a essa tarefa seja realmente efetivo. Mas atenção, se preparar e providenciar os recursos necessários para realizar a tarefa tem como objetivo realizar a tarefa. No início, é capaz de você ouvir uma vozinha na sua cabeça tentando te convencer de que ainda falta alguma coisa para começar. Não dê ouvidos a essa voz, tá bom? Organize-se antes, providencie os recursos necessários e comece pelo simples. Comece pequeno. Se for o caso, à medida que você for avançando nos seus passos, você vai aumentando os seus recursos, mas não dê espaços para desculpas que deixam as coisas para depois. Agora é a melhor hora para você começar a cuidar dos seus resultados. E esse é o meu gancho para a dica número 4. Entre em ação. Não deixe de se colocar em movimento porque você acha que falta alguma coisa. Acredita em mim, você já tem tudo que você precisa para começar. Mesmo que ao longo da jornada você venha a querer providenciar novos recursos, chega de deixar para depois, tá bom? Organiza aí o que você precisa para dar o seu primeiro passo.
providencie o que você realmente precisa para esse primeiro passo e simplesmente dê o seu primeiro passo. Algumas pessoas perdem o foco de o que querem e acabam se prendendo ao como querem chegar lá. E com isso se prendem eternamente na etapa da preparação. Não se engane, sempre vai faltar alguma coisa. Mas isso não pode te impedir de se colocar em movimento. Dê o primeiro passo e veja o que acontece. Vá ajustando a sua estratégia ao longo do caminho. Com o que você aprende no seu primeiro passo, você já se prepara melhor para o segundo. E assim por diante. A dica número 5 é comprometa-se. Você só vai ter resultados se estiver realmente comprometido com a sua jornada. Não tem outro jeito. Enquanto você não estiver comprometido, você vai continuar começando várias coisas no impulso e colecionando cada vez mais coisas inacabadas. Por isso, essa é a dica 5 e não a dica 1. Antes de você se comprometer, você precisa saber se é importante, se o que você está se comprometendo com realmente vale a pena. Foi isso que a gente falou na nossa primeira dica. Você precisa criar tempo para se dedicar, que foi o que a gente falou na segunda dica. Você precisa também estar preparado, se organizar e organizar os recursos necessários para viabilizar o seu movimento, que foi a dica 3. E você precisa entrar em ação, se colocar de fato em movimento, que foi a dica 4. Se você conseguir passar por esses primeiros 4 passos, você está pronto para se comprometer. Você agora está muito mais perto da conclusão do que você estava no início da jornada. E esse pode ser considerado o seu ponto de virada. É o meio do caminho. Você já passou pela primeira metade e a segunda vai ser muito mais fácil. Desistir agora não pode ser uma opção para você. Dica número 6. Encontre a sua tribo. Existe um antigo provérbio africano que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. E eu tenho uma observação em relação a esse provérbio. Não basta ter qualquer companhia. Você deve buscar a sua tribo, pessoas que têm os mesmos interesses que você, que acreditam nas mesmas coisas que você. Você precisa cuidar da qualidade dos seus relacionamentos. Existem pessoas que, mesmo que não intencionalmente, têm a capacidade de nos colocar para baixo com frases como: você não vai conseguir, ou isso não é para você, ou então a melhor de todas: eu não sei do que você está reclamando, a sua vida é ótima. Olha, essa pode até ser a percepção dessas pessoas, mas sinceramente, se você está colecionando coisas inacabadas e se você está buscando uma mudança para se tornar uma pessoa realizadora, esse movimento deve poder falar mais alto, você não acha? Mais alto do que a pessoa que não calça os seus sapatos, que quer uma vida como a sua, mas não tem a menor ideia de como é que a sua vida é, na verdade, de como você se sente no seu dia a dia. Em vez de pessoas que te desacreditam e que te colocam para baixo, duvidando da sua capacidade e até mesmo colocando em xeque a forma como você se sente em relação à sua vida, como se não fosse correto você querer algo diferente do que você tem hoje, você deve buscar a companhia de pessoas que te apoiem, que te façam buscar soluções em vez de te afundar nos seus problemas. Pessoas que te incentivem a ser a sua melhor versão, que te ajudam a gerar energia em vez de drenar a sua energia. Quando você encontra a sua tribo, você se sente bem, você se sente pertencendo. E quando você está fora da sua tribo, parece que está sempre na contramão. Você começa a querer moldar a sua personalidade para se enquadrar no grupo, mas no fundo, você sabe que esse não é seu grupo. E quando você encontra a sua tribo e começa a ter esse sentimento de pertencimento, você vai se sentir confortável também para se comprometer, não apenas com você, mas também com o grupo. E quando isso acontecer, você vai naturalmente aumentar as suas chances de conclusão de qualquer coisa, porque estudos comprovam que quando a gente se compromete com o grupo, que é a nossa tribo, 2 coisas acontecem. A primeira é que acabamos tendo maior engajamento em nosso movimento, as nossas atitudes e os nossos comportamentos passam a ser direcionados para transformar aquela promessa e aquele compromisso em realidade. E a segunda é que o próprio grupo começa a te acompanhar e te incentivar.
e muitas vezes te dão até o suporte que você precisa. E com isso, você aumenta as suas chances de sucesso e de se tornar uma pessoa realizadora. A dica número 7 é consistência. Uma das coisas que eu vejo com muita frequência é a falta de consistência. A minha avó chamava isso de fogo de palha. As pessoas têm uma ideia, começam a fazer tudo o que tem que ser feito, mas com o tempo a vida começa a acontecer e aquilo que um dia foi tão importante e que fazia tanto sentido e trazia bem-estar, de repente vai sendo deixado de lado. Você vai encontrar milhões de exemplos de situações de falta de consistência no Réveillon, quando as pessoas fazem 1001 promessas para ter um bom ano, começam janeiro cheias de gás e determinação. Mas com o tempo, vão retomando seus velhos hábitos e quando chegam ao final do ano, percebem que não alcançaram seus resultados de novo. Se você quiser ter resultados, precisa ter consistência. Faça chuva, faça sol. Você precisa estar comprometido com a sua causa, com o seu desejo de mudança, para poder gerar a consistência necessária. Porque fato é que a vida vai acontecer sim. Vão aparecer diversas desculpas socialmente aceitas para você voltar a deixar as coisas para depois. Mas é o seu comprometimento que vai fazer com que você continue nos trilhos. A dica 8 é: siga um método. Muita gente se sente presa quando eu digo que existe um método, um passo a passo que vai te ajudar a alcançar os seus resultados. Um processo com etapas tem início, meio e fim. Existe uma estrutura por trás que faz com que cada etapa seja uma evolução da anterior. Mas isso não é engessar, nem tirar sua liberdade criativa. Ter um método comprovado que gera resultados é exatamente o oposto. Ter um método é libertador, é um acelerador para os seus resultados. Sem método, você pode até chegar nos seus objetivos. Claro que pode, na tentativa e erro, na intuição, na sorte. Foi assim que o método surgiu. Alguém, antes de você, tentou, testou, falhou várias vezes, até acertar. Por que você quer ignorar todos os ganhos e aprendizados que já estão disponíveis para você e desbravar como se tivesse que iniciar em uma folha em branco? Se esse for o seu barato, tudo bem, porque o meu é chegar no resultado. Então, eu quero ter um método. Um método, um passo a passo, vai te ajudar a minimizar os riscos de desvios ao longo do percurso. Vai te manter nos trilhos e vai acelerar os seus resultados. Isso vai manter a sua consistência, o seu comprometimento, a sua motivação. Ao ignorar um método já existente e comprovado para te levar aos seus objetivos, você vai tentar várias vezes e os erros pelos quais você inevitavelmente vai passar podem minar a sua moral e te fazer desistir dos seus objetivos, quando você perceber que os resultados não estão sendo proporcionais ao seu nível de esforço. Um método permite que você ajuste a estratégia para alcançar o resultado e não simplesmente desista do resultado. A dica 9 é sair do generalismo. Quando você estiver em movimento, seguindo o método que você escolheu, você deverá estar atento aos resultados que começará a gerar. Não apenas o resultado final, que é o que te motiva, mas os resultados intermediários também. Esses resultados intermediários podem servir de indicadores que apontarão para a validação da sua estratégia ou para a necessidade de ajustes da sua jornada. Ajusta, mas não empaque. É possível aqui, novamente, você começar a ouvir vozes na sua cabeça. Vozes que vão te sabotar e que tentam fazer com que você empaque. Essas vozes vão pegar poucas informações e generalizar como se fossem verdades absolutas. Você reconhecerá essa sabotagem pelo uso de palavras como tudo, nada, sempre, nunca. Exemplo, tá tudo dando errado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, nada do que eu faço agrada às pessoas, sempre falta alguma coisa, eu nunca vou conseguir sair do lugar. Fuja dessas generalizações, encontre exemplos, seja o mais específico possível ao identificar o problema e desvie a sua atenção do problema. Em vez disso, vá em busca da solução. Considerando que o problema aconteceu, o que deve ser feito para que você possa voltar ao seu movimento? E a dica 10 é: vença a resistência. Essa dica aqui, na verdade, é um grande resumo de todas as dicas anteriores.
Identifique as formas de resistência que se apresentam para você no seu caminho, para que você alcance os seus objetivos. Vão existir resistências de todas as formas. Você é a melhor pessoa para identificá-las. E uma vez que as identifique, crie estratégias de neutralização, ações que não vão deixar com que você perca as diversas batalhas que encontrará ao longo da sua jornada. Cada passo que você dá é uma vitória, é uma conquista. Colecione essas conquistas, siga firme e vença a guerra. Comece as coisas que são importantes para você e não as deixe pelo meio do caminho. Vá até o final. Conquiste seus resultados. Eu espero que essas dicas sejam úteis para você e que a partir de agora te ajudem a se colocar em movimento. E aí, qual é a ação que você está protelando e deixando para depois que você vai escolher para testar todas essas dicas? O que você vai colocar em prática a partir de agora?